Olá, meus amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré e demais pessoas que estejam vendo esse nosso vídeo, né? Nós estamos aqui mais um dia reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Então vamos pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, diretora espiritual da nossa casa, que nos permita fazer esse estudo, que nos ilumine, né? Para que nosso entendimento seja o mais próximo possível daquilo que é a mensagem verdadeira, né, que nós precisamos receber. Muito bem, nós estamos nesse momento no livro 2, né, capítulo 8 do Livro dos Espíritos, na pergunta 405. Nós estamos tratando do trechinho, né, que está estudando a emancipação da alma, né? Então fala o sonho e o sono, né? O sono e os sonhos. Nesse momento nós começamos lá na pergunta 400, já hoje estamos na 405, né? E a 405 vem fazer assim, né? Vêem-se, do verbo ver, né? Vêem-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isso? Aí a resposta, né? Eles podem cumprir-se para o espírito, se não para o corpo. Isto é, o espírito vê a coisa que deseja porque vai procurá-la. É preciso não esquecer que, durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, ela jamais se liberta completamente das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso verdadeiramente pode-se chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, ela se liga a tudo aquilo a que se vê. Bom, vamos tentar explicar um pouquinho essa situação, né, à luz de outros estudos. E uma coisa que é muito importante é que na metade do século XVIII, quando foi escrito esse livro, né, aliás, do século XIX, desculpe, na metade do século XIX, né, 1850, por volta disso, né, quando foi escrito esse livro, não havia conhecimentos, por exemplo, do eletroencefalograma, que é um exame que detecta, né, coloca aqueles fiozinhos grudados na cabeça e ele detecta a energia elétrica que passa pela nossa cabeça, as ondas elétricas. Muito bem. Então, o que se entendia naquela época, né? Que a Kardec entendia naquela época, o que a medicina entendia naquela época? Que o sono era o momento em que o corpo, para a medicina, o corpo não tem nada a ver com o espírito, né? Que o corpo dorme e está em repouso, está desligado. Kardec compreendia que o corpo dorme e o espírito, que faz parte do corpo, saía totalmente do corpo e estava livre. Bom, o fato é que Kardec entendia que o corpo, a partir do momento que dorme, está em estado de sonolência, está desligado e só vai acordar no outro dia. Bem, a medicina, né, na primeira metade do século XX até 1950, se desenvolveu muito e ela desenvolveu esse aparelho, muita gente até fez esse exame, né, eletroencefalograma, e conseguiu estudar pessoas dormindo, atreladas àqueles fios, né? Conseguiu estudar o sono e ver que o sono tem uma arquitetura muito complexa. Então, basicamente, o sono é composto por 4 fases, né? A primeira delas dura de 1 a 5 minutos, a segunda de 10 a 60 minutos, a terceira de 20 a 40 minutos e uma quarta fase que dura de 10 a 60 minutos. Dependendo da pessoa, dura mais tempo ou menos tempo cada uma dessas fases.
E essas fases, elas têm de 4 a 6 ciclos em que elas vão se repetindo ao longo de toda a noite, né? Para quem dorme à noite, mas tem as pessoas que trabalham à noite e dormem de dia. Então, ao longo da fase que a pessoa deita para dormir e acorda, normalmente de 4 a 6 ciclos se repetem, né? Desses estágios. Bom, o que se sabe na medicina é que é no 4º estágio, que é o estágio que se chama do estágio do movimento rápido dos olhos. Se a gente olhar para alguém dormindo, a gente vê que o olho fica se mexendo para lá para cá em determinados momentos. Então esse estágio chama-se estágio dos movimentos rápidos dos olhos. É nesse estágio que se sonha. Entretanto, alguns médicos com uma inserção espírita, com uma visão de que o corpo não é só corpo, o corpo também tem espírito, procuraram aprofundar essas questões e chegaram à conclusão que, se entrevistar algumas pessoas logo depois que elas são acordadas, falam que você estava sonhando, que você estava sonhando, que você estava sonhando, algumas pessoas se lembram dos sonhos, algumas pessoas também sonham fora desse estado em que o próprio aparelho lá acusa que tem uma atividade cerebral parecida com a da vigília, que é quando a gente está sonhando. Nesses 3 primeiros estágios, a atividade cerebral ela praticamente zera. Depois, no 4º estágio, que é o estágio do sono do sonho, que é o estágio do movimento rápido dos olhos, a atividade cerebral ela volta praticamente, ela está igual ao estado da vigília. Você sabe-se que o cérebro está trabalhando freneticamente ali, igual como se estivesse acordado. E quando a maioria das pessoas relatam que estavam sonhando, mas algumas pessoas também relatam que têm lembranças de sonhos nos outros estágios. Que então a medicina não explica como é que a pessoa pode estar sonhando se o cérebro está praticamente desligado. É aí que vem a história. O espírito, a partir do 2º estágio do sono, porque o primeiro estágio é o intermediário, onde a gente fecha o olho, fica quieto e vai mergulhando, começa a cair a atividade cerebral. A partir do 2º estágio do sono, a gente começa a ser desligado, o cérebro começa a ser desligado do corpo. Então, se a gente sonha que está correndo, normalmente a gente não corre. Se a gente sonha que está falando, normalmente a gente não fala, embora algumas pessoas tenham reflexo, né, de mexer a perna, falar dormindo, mas são outros casos. No estado normal não dorme, só o ouvido não é totalmente desligado. E o espírito está liberto. E nesse momento de liberdade pode ter acesso ao mundo espiritual, conforme a gente já vem estudando aqui, né? Kardec não fala muito, muito além do estudo do sono e dos sonhos, né? Mas André Luiz fala em muitos outros livros, né, escritos muito depois de Kardec, 100 anos depois de Kardec, quase, né? Já fala à luz de conhecimentos até médicos que André Luiz era, né? E ele fala da variabilidade da consciência em função da evolução do espírito e em função dos interesses espirituais. Interesses da pessoa no momento, porque assim, eu já falei aqui na pergunta 403 que a gente estava estudando, quando a gente dorme, a gente não vira santo, a gente continua sendo a mesma pessoa que a gente é quando está acordado, às vezes até pior, às vezes um pouco melhor, mas continua a mesma pessoa. Então os interesses que a gente tem, eles continuam. Então, se eu estou interessado em coisas que não são edificantes na vigília, provavelmente eu vou procurar essas coisas no sono. O espírito vai procurar essas coisas no sono. Então, as lembranças que a gente tem vêm desses momentos. Kardec, por exemplo, fala que o espírito não dorme, mas há relatos em livros do André Luiz, por exemplo, no livro Os Mensageiros, ele relata, né, várias questões em que o espírito dorme, assim, está adormecido através de indução magnética ou na transição do pós-desencarne, o espírito pode ficar um tempo adormecido,
né? Então o espírito também pode adormecer. Isso está relatado nas obras de André Luiz, que tem uma boa credibilidade científica, né? E espiritual. Muito bem, onde eu estou querendo chegar aqui é que essas respostas que a gente está estudando aqui foram dadas por Kardec 150 anos atrás. Não tinha muito estudo a respeito do lado mecânico, do lado corpo do sono. Hoje a gente tem, e existem médicos que vêm estudando o sono não só à luz dos equipamentos, mas também à luz do conhecimento espírita. E o que esses médicos dizem é que, né, existem estágios do sono que são o nosso próprio cérebro funcionando em determinadas circunstâncias de aprendizado, de memória, e aí está ligado às nossas emoções, e é isso que a resposta está falando aqui, né? Que essas lembranças, né, que parecem pressentimentos, que muitas vezes não se cumprem, nem sempre são realmente pressentimentos vindos do mundo espiritual para nós. São coisas da nossa própria cabeça, do nosso próprio espírito ou do nosso próprio cérebro, que estão trabalhando, né, dentro daquilo que nós temos muita vontade que aconteça, ou dentro daquilo que a gente tem muito medo que aconteça. E o nosso cérebro, junto com o nosso espírito, fica trabalhando aquilo com as nossas emoções. Entra o contato consciente e inconsciente, né? Entra fatores das nossas heranças antepassadas, das nossas vidas antepassadas, que muitos medos que nós sentimos, segundo, como diz a Joana de Ângeles, são atavismos, ou seja, são coisas que nos ligam às nossas vidas anteriores e trazemos de lá os medos. Então, essa coisa da gente toda hora pensar que as coisas vão dar errado, muita gente tem isso, né? Um pessimismo, né? Acha que tudo vai dar errado, um medo constante de que tudo vai dar errado, são lembranças de vidas anteriores que estão incrustadas em nós e que nós dificilmente conseguimos nos desvencilharmos delas, né? Então, a gente tem que entender isso, né? Que muitas vezes a gente tem em sonho algum pressentimento que não se cumpre. Nem sempre é realmente um pressentimento de alguma coisa futura. Não se cumpre por quê? Porque o nosso cérebro ou o nosso espírito estava tramitando lá dentro coisas que quer que aconteça, que tem medo que aconteça, e quando a gente acorda, o cérebro dá uma interpretação, aí ele não tem mais contato com o inconsciente, só tem contato com o consciente, ele dá uma interpretação nas imagens que ele consegue ver, junta tudo e fala, a história é essa. E aí é o que a gente lembra do sonho. Muitas vezes a gente tem informações difusas e tudo, né? Então é muito bom que a gente entenda isso, né? Que nem sempre as lembranças que a gente tem depois que a gente acorda são realmente oriundas de contatos com o mundo espiritual. Muitas coisas são oriundas do nosso próprio cérebro trabalhando, do nosso próprio espírito pensando ou vivenciando situações que quer muito ou tem medo de que aconteça, tá bem? Prosseguiremos aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus.